palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí torna eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa em que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode direitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Deus nos ensina, através do Teu Espírito Santo, a entendermos a Tua palavra, Pai. Aplica a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém. Irmãos, eu disse e volto a repetir, Eclesiastes é o livro que Salomão escreveu no final da sua vida. É o livro da maturidade cristã, é o livro do ancião. Você vai ver que até o capítulo 3 ele diz uma coisa, capítulo 4 diz, depois voltei-me. Ele começou a pensar de tudo aquilo que ele havia falado. Só que Eclesiastes, irmãos, é um livro que nos ensina a questão da antropologia, quer dizer, o homem. Então nós estamos fazendo uma análise da teologia, na antropologia de Eclesiastes, o homem dentro da teologia do sábio Salomão. E nós falamos aqui, irmãos, que o aprendizado sem Deus é cinismo. Você vai ver aqui que Salomão, ele não está desprezando o ensino. Ele está fazendo o quê? Salomão está dizendo aquilo que todo homem pensa no seu racional embaixo da terra. Nós vivemos de uma época, a época pós-modernismo, como é chamada, em que o homem se acha o direito de fazer o que ele acha que é certo. A época dos juízes de Israel. Você pega o livro de Juízes de Israel, a Bíblia fala que cada um fazia o que achava que era certo aos seus olhos. Não tinha obediência às palavras que Deus tinha determinado para Moisés. Cada um fazia conforme estava no seu coração. E hoje nós vivemos essa época. A pessoa acha que é certa, ela faz o que ela acha que é certa. Muitas vezes, e eu sempre digo, isso é uma tese minha, nem tudo que dá certo é certo, e as pessoas continuam fazendo as coisas erradas, dando certo, até que um dia a casa cai. E nós dizemos que aprendizado sem Deus, capítulo 1, verso 3 a 8, é cinismo.
Segundo lugar, dizemos que grandeza sem Deus é tristeza na certa. Você pode ter nome, pode ter fama, pode ter status, mas sem Deus você tem tristeza na certa. Quem dá alegria ao ser humano é Deus. Terceiro lugar, nós falamos, prazer sem Deus é desapontamento. Você pode estar na maior festa, no maior banquete, mas se a tua alma não estiver em Deus, lá dentro de você existe um vazio. Isso é prático de qualquer ser humano. Se não estiver a alma da pessoa alicerçada na pessoa bendita seja Jesus Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus, prazer sem Deus é desapontamento na certa. E muitas vezes uma festa onde você vai ser desapontado e vai existir até brigas e tantas coisas mais. E nós paramos aí no capítulo 2, verso 17, aonde o sábio Salomão diz assim, olha só: porque pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Assim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 2, verso 17. Então eu comecei a dizer que trabalho sem Deus é ódio pela vida. A pessoa que não tem Deus na sua vida, no seu coração, e não é grata a Deus, ela trabalha revoltada, ela trabalha angustiada, ela ofende e é ofendida, porque não tem Deus no seu interior. A pessoa que trabalha sem Deus no seu interior, no seu coração, ela trabalha com ódio, reclama do salário, reclama do patrão, reclama da empresa, a comida não presta, salário não presta, nada está bom para a pessoa, porque não tem Deus na vida dela. E se a pessoa tem Deus, mesmo que ela não esteja ganhando o que ela merecia, mas ela está agradecendo a Deus pela porta que Deus abriu. Isso é uma realidade. Então, o Salomão diz aqui, pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol era penosa. Assim, tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito. A pessoa não tem Deus, ela vai achar tudo penoso, tudo trabalhoso. Mas de novo, fazer de novo. Irmãos, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Quando a gente olha nessa questão do trabalho, a palavra vaidade no livro de Eclesiastes aparece 35 vezes. Ela expressa muitas coisas que nós não podemos compreender espiritualmente nessa vida se não for pelos olhos do Espírito Santo. Tem coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso derredor, no nosso convívio, que você só vai entender através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Então, diante disso daí, Eclesiastes desenvolve uma visão positiva de como superar as vaidades da vida. Por que isso, irmãos? Porque nossa vida aqui embaixo do sol está repleta de inquietações, incertezas, mudança de sortes. Debaixo do sol, no livro de Eclesiastes, que é onde nós vivemos, é o planeta Terra, aparece 27 vezes no livro de Eclesiastes. Salomão está dizendo assim, ó, tudo que acontece no planeta Terra, Deus está vendo, mas as pessoas que não têm essa afinidade com Deus, elas sentem um fardo. Para muita gente viver é um fardo, para muita gente viver é penoso. Ó vida, ó céus, ó dia, se chove reclama, se está frio reclama, se está calor reclama, se está ventando reclama, se não tem vento reclama, tudo a pessoa reclama, não tem Deus. Mas Salomão nos ensina algumas coisas maravilhosas, e eu quero continuar nessa pregação agora no capítulo 3, do verso 1 ao 8, que nós lemos e muitas pessoas leem e não entendem o que está escrito aí. Capítulo 3, do verso 1 ao 8 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar ou tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Olha só o que ele vai dizendo. Versículo 7.
tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que nós aprendemos nisso então? Dá-se a impressão que eu tenho um momento de amar e um momento de não amar. Não, o cristão que tem o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é o amor. E o fruto do Espírito começa com amor, temperança, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então é uma pessoa equilibrada, não existe tempo determinado. Ela tem uma vida equilibrada no racional de Deus. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, nós apresentamos nosso culto racional. Diante disso que eu aprendo aqui em Eclesiastes, nesse texto aqui. Eclesiastes nos ensina a temer a Deus e desfrutar dos seus benefícios. É tempo de plantar? Vamos plantar porque eles vão colher. Vou desfrutar dos benefícios que Deus nos deu. Quando eu olho nessa questão, Eclesiastes nos ensina que Deus é justo e soberano sobre todas as coisas. Mesmo que eu não esteja amando, veja bem, alguém me ama. Só que a pessoa ser amada e não amar, ela sofre as consequências. Ela sofre as consequências. Porque amor tem que ser recíproco. E Salomão sabia disso. Porque Salomão, a Bíblia fala que perverteu o coração dele foi a quantidade de mulher que ele teve. E dá-se a entender que ele só amou uma. Ele perdeu a sua vida com isso. E chega no capítulo 12, no final, ele vai falar sobre de tudo que tem ouvido, resumo tudo. Teme a Deus e dá-lhe glória. Então, quando eu olho para isso, eu começo a aprender algumas coisas importantes. E nesse capítulo 3, versículo 11, eu aprendo uma coisa sensacional. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que isso quer dizer? Não podemos nos conformar com os prazeres momentâneos. Olha como ele muda agora a sua maneira de ver. Tem tempo para tudo, mas só que tem uma coisa, eu não posso me contentar com os prazeres do momento. Porque a vida cristã tem que ser uma vida equilibrada, onde o seu racional tem que levar você a todo momento estar na presença de Deus, desfrutando os benefícios da salvação. Você sendo grato a Deus e Deus te abençoando de uma maneira que você tenha comunhão com Ele e você tenha uma vida regada pelas bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus. Então o Eclesiastes nos ensina a ter sabedoria em ver a vida a partir da perspectiva divina. Não é ver como todo mundo vê debaixo do sol. Precisa ficar alto assim? Pode abaixar um pouco? Ô Luana, abaixa um pouco aí, por favor. Irmãos, Eclesiastes nos ensina ter sabedoria e ver a vida a partir de uma perspectiva divina. Todo mundo anda para frente porque vê os outros andar. Não, pastor, isso é a anatomia do ser humano. Deus criou o ser humano para andar para frente. Mas tem muita gente que anda para frente. O dia que sai na rua ver um maluco andando de lado, será que eu estou andando certo? Vai vir uma interrogação. Por que isso? Porque a pessoa vê como todo mundo vê as coisas. A pessoa não vê espiritualmente. Lembra que Jesus disse uma coisa? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. A igreja não é para ver como o mundo vê as coisas, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que cada um, não, sabe, eu e Deus, ó, nós estamos, tá certo, vai nessa não. Deus é Senhor, Deus estabeleceu normas, Deus estabeleceu através da sua palavra o comportamento do ser humano. Não é porque todo mundo vê de uma maneira e todo mundo faz daquela maneira que você vai fazer também, não. Não é assim não. Deus quer que você olhe para Ele e para a sua vida na perspectiva de Deus. É diferente.
Primeiro tem tempo para tudo. Para amar, deixar de amar, para rasgar, para coser, para costurar. Mas depois o camarada diz aqui, ó: tenho visto o trabalho de Deus aos filhos dos homens, para com ele afligir. Tudo fez formoso, capítulo 3, versículo 10 de 11. Tudo fez formoso, seu tempo também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Ué, como muda as coisas? O homem sem Deus, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra. O homem sem Deus fala uma coisa agora, de repente está dizendo outra completamente diferente. O que Jesus falou sobre isso? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Mas o que eu aprendo aí nesse Eclesiastes então? Eclesiastes nos ensina a confiarmos em Deus diante da aparente futilidade e falta de sentido em coisas que não compreendemos agora. Tem muita gente, irmãos, que não entende e não sabe determinadas coisas, fica questionando Deus. Tem coisas, irmãos, como diz Deuteronômio 29, é revelada para nós, para nossos filhos. Tem coisas que é coberta para Deus. E não adianta, eu sei que tem gente que questiona tudo, eu sei que tem pessoas que escreveram um monte de asneira, e os cristãos acreditam nas asneiras que as pessoas escreveram, mas biblicamente tem coisas que você não vai entender, tem coisas que é difícil entender. E nessa questão da antropologia de Eclesiastes, Salomão está deixando bem claro isso. Tem coisas que você vai entender agora, mas tem coisas que você vai entender na eternidade. O que você entende, dá glória a Deus. O que você não entende, dá glória a Deus. E o apóstolo São Paulo ensinou à igreja de Tessalonicenses: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, vosso Pai. Sabe, irmãos, eu já vi pessoas se afastarem do Evangelho por não aceitar a morte de um filho. Um casal tinha um filho e amava o filho de uma maneira tremenda, cultuava conosco. Minha esposa é testemunha disso. E de repente essa criança da época pegava meningite, nas épocas dos anos 70 e 80, não tinha cura, irmão. Pegar meningite era morrer, caixão. E a criança pegou meningite e morreu. E o pastor da igreja foi visitar ele, eu e o pastor da igreja fomos visitar ele, falou assim: não, que Deus que eu estou servindo, um Deus que mata meu filho? Mas se Deus permitiu que o seu filho fosse recolhido, porque ele era uma criança, ele está salvo. Agora você tem que se preparar para encontrar com ele, como Davi falou: eu tenho que me preparar agora para encontrar com meu filho. Porque Davi tinha feito a coisa errada, Deus recolheu a criança, mas ele tinha que se preparar como rei para encontrar com Deus. E essa pessoa se afastou da igreja por não entender, não aceitar que Deus tinha recolhido o filho dele. E quantas pessoas querem entender alguma coisa e culpa a Deus de coisas que ele não sabe que está acontecendo, e Deus é culpado? Não, senhor, não é assim não. Tem coisas que você tem que se preocupar com você, e não culpa a Deus daquilo que você não tem certeza de que Deus é culpado. Porque Deus, a Bíblia deixa bem claro isso, que Deus não faz mal para ninguém, Deus só faz o bem. Nós recebemos de acordo com as consequências das nossas transgressões, é uma outra história. Agora, culpar Deus por tudo, um Deus que manda maremoto, que manda tufão, que manda não sei o que, que manda tantas coisas ruins e deixa acontecer. Irmãos, nas mãos de Deus está o querer efetuar. Quem somos nós para questionarmos? Quem somos nós para questionarmos? Mas olha só como a coisa muda. Olha como a coisa muda. Primeiro vai falando que não tem tempo para nada. De repente, tudo fez formoso, em seu tempo também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Agora no capítulo 4, versículo 1 a 3, nós vamos aprender uma coisa agora, como a situação, olha, como a conversa, como a exposição da palavra do sábio Salomão agora vai entrar em concordância com o querer de Deus. Capítulo 4, a partir do verso 1. Depois voltei-me
e atentei para todas as opressões que se faz debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se faz debaixo do sol, quer dizer, que não nasceu ainda. O que eu aprendo com isso agora? Vida sem Deus é depressão de espírito. A pessoa, quando está deprimida espiritualmente, só fala bobagem e pensa bobagem. A pessoa, quando está deprimida espiritualmente, só pensa o que não deve pensar e só fala o que não deve falar. Eu mandei no grupo para alguns irmãos receberam, sobre o meu herói não teve uma capa, mas tinha uma coroa de espinho. Quem recebeu? Os irmãos receberam, né? Rapaz, não tem um camarada desviado aí, mas ficou questionando que Jesus não é herói de ninguém. Falei, pode não ser para você, para mim é. Ele é o meu salvador, ele é o meu exemplo. O herói é um exemplo para mim ser seguido. E olha, obreiro. Que obreiro que é esse? Completamente desviado, irmãos. Vida sem Deus é depressão de espírito. Quando você olha essa questão aqui, nossa vida é um dom diário de Deus e deve ser apreciada o melhor possível. Deus te deu um dia para você trabalhar, para você comer, para você beber, para você passear. Não importa o que você vai fazer, agradeça a Deus desde o momento que você se levantou. Agradeça por ter acordado e estar andando. Irmãos, se você quer saber como é gostoso andar, irmãos, andar a pé, como é gostoso. O dia que você não puder andar, você vai valorizar você andar a pé. Como é gostoso andar a pé. Muitas pessoas não gostam, mas nossa vida é um dom diário de Deus. E Salomão agora começa a observar isso. Eu vi que não tem um consolador, que não tem ninguém para ajudar eles. E vi que a opressão que se faz debaixo do sol, as pessoas têm prazer em humilhar e subjugar as outras pessoas. Eclesiastes não é a resposta do ateísmo ou do ceticismo, mas sim a busca verdadeira em Deus. Busca verdadeira em Deus. Depois voltei, eu estou procurando, eu quero encontrar esse Deus. Eu quero encontrar com esse Deus. Irmão, se o homem não tiver um encontro pessoal com Deus, ele vai ficar sempre questionando a própria vida, irmãos. Homem, quando fala homem, mulher, criança, todo mundo. Por quê? E lá dentro, como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei no seu tabernáculo e me apresentarei diante do Senhor? A nossa alma necessita dessa comunhão. Então Salomão está dizendo que exatamente isso, que Eclesiastes agora, ele está dizendo, é uma busca sincera e verdadeira em Deus. Ele está buscando. Por isso que ele, no checkmate do capítulo do livro de Eclesiastes, ele vai dizer aquela frase tão famosa, e tudo que eu ouvi, o resumo é: teme a Deus e dá-lhe glória, que vai dar conta de tudo que você fizer e falar. O que mais eu aprendo? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 ao 7. Capítulo 5, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consideres que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. O que eu aprendo nesse texto? O que eu aprendo? Religião sem Deus
é medo do invisível. A pessoa que não tem Deus na vida, certeza que Deus está com ela, tem medo de morrer. Não fala em morrer não. Não fala arrebatamento não, pelo amor de Deus. A pessoa, religião sem Deus, é medo do invisível, tem medo de tudo. Até do escuro a pessoa tem medo. Corre de tudo. Por que isso, irmãos? A compreensão da vida sem Deus é realmente limitada. Só vai compreender uma vida verdadeira, uma vida plena de felicidade, de alegria nesse mundo, quem tem Deus sobre a alma dele, a vida dele. É por isso que quando nós estudamos teologia sistemática no Novo Testamento, do Espírito Santo, nós encontramos 3 proposições fundamentais do Espírito Santo do ser humano. Primeiro, sobre, com e em. O Espírito Santo sobre toda a carne, o Espírito Santo com os cristãos e o Espírito Santo lá dentro dos cristãos, atuando, dirigindo, movendo. É aquilo que nós chamamos tabernaculando. Vida sem Deus, religião sem Deus, é medo do invisível, tem medo de tudo. Não, amanhã compete a Deus, né, irmão? Amanhã compete a Deus, é verdade. Amanhã compete a Deus, mas nós temos, irmãos, que ter posição hoje para entendermos o amanhã. Muitas pessoas, irmãos, não entendem que o amanhã já está certo, que você, se você for cristão verdadeiro e você está preparado nesse mundo, você amanhã pode estar com o Senhor na glória e participando das bênçãos que Deus tem preparado para você eternamente. Eternamente. Então, religião sem Deus é medo do invisível. Por que isso? Muitas coisas só podemos entender com a ajuda de Deus. Irmãos, como que eu vou entender? Como que eu vou entender uma pessoa que é um ser humano, pecador, aceita o Senhor Jesus Cristo, é salvo pela fé, e tem um novo nome no livro da vida, seu nome escrito, e ele agora está garantido para habitar na eternidade com o Senhor, se ele perseverar até o fim? Como que eu vou entender isso, se não for um trabalhar de Deus na minha vida, no meu interior, na minha mente? Para muitos, isso é ilusão, isso é racional, como eu já ouvi de algumas pessoas. Pô, você crê nisso, rapaz? Você parece ser um cara tão inteligente, você crê nessa balela? Eu creio porque eu leio e sinto no meu interior que isso é verdade, e a palavra de Deus é a absoluta verdade nesse mundo. Muitas coisas só podemos entender com a ajuda de Deus. Você não vai entender tudo nesse mundo porque você é conhecedor, porque você lê muito, porque você estuda muito. Não, tem as coisas espirituais, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. O homem natural entende o que é natural. O homem espiritual discerne o que é espiritualmente, por ninguém é discernido. Agora, hoje as pessoas querem ser espirituais, não sendo espirituais, porque não adianta eu ter um título de espiritual não sendo espiritual. E para mim ser espiritual, irmãos, eu tenho que estar embaixo do domínio de Deus na minha vida. Outra coisa, irmãos, religião sem Deus é medo invisível. Compreender a nós mesmos somente com a ajuda de Deus. Você acha que você se compreende, que você se entende, que você se conhece? Dr. Lloyd Jones, que foi um dos maiores teólogos do século XX, ele dizia que você não conhece o que está dentro de você. O velho homem dentro do cristão é como um vulcão adormecido. Deus segura ele lá, ele está preso, está seguro, mas a hora que ele explodir, que as lavas começar a sair para fora, quem segura um vulcão? A mesma coisa é o ser humano. Mas aquela pessoa não era crente. Eu conheci pessoas que diziam assim: cristão,
entra de terno branco numa mina de carvão e saliva. Cuidado, rapaz. Cuidado. Cuidado. Onde está hoje? Irmãos, você, para se conhecer interiormente e saber quem você é só com a ajuda de Deus. É Deus que vai mostrar para você se você é perfeito ou é falho, e aonde você deve se consertar, aonde você deve se emendar. Só Deus. Deus nos corrige porque nos ama, diz Hebreus capítulo 12, e Ele fala conosco através da palavra do Espírito Santo. Nos mostra onde estamos errados e aonde estamos acertando também. Mas muitas pessoas, irmãos, por ter medo do invisível, medo de outra vida, tem cristão que quando fala em morrer, pelo amor de Deus, fala isso não. Irmãos, cuidado com isso. No capítulo 5 ainda, do versículo 10 ao 14, eu aprendo também uma coisa que nós estamos vendo debaixo do sol, na ótica da visão do mundo, que todo mundo vê. Capítulo 5, do 10 ao 14. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Tá aí o exemplo aí das pessoas que roubaram. Precisava roubar tanto? Não precisa, roubar é pecado, é crime. Mas precisava roubar tanto daquele jeito? Será que não tinha um limite para parar? Ter 52 milhões dentro do apartamento jogado lá em mala lá. Precisava dessas coisas tudo. Mas está aqui, ó. Eclesiastes 5:10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que a vendem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Versículo 13. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas que se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. O que eu aprendo aqui agora, na ótica do mundo, na visão das pessoas que se dizem racionais, das pessoas inteligentes, que não são inteligentes, o que eu aprendo aí agora? Riquezas sem Deus é tribulações na vida. Está bem claro aqui no texto aqui. O que ama Deus nunca vai se fartar. Onde a fazenda multiplica também os que comem. Doce é o seu trabalhador, que come pouco é muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Sempre preocupado se alguém vai tomar dele. Então o que eu aprendo com isso? Riqueza sem Deus é tribulações na vida. A pessoa não dorme direito, a pessoa tem medo de todo mundo é inimigo dela, está preocupado com tudo. Por quê? Não tem Deus. O rico com Deus, ele vive feliz. Irmãos, não estou dizendo que rico vai para o inferno, não é isso que a Bíblia diz, não. Mas o que a Bíblia diz que também o rico precisa de Deus para ser feliz e para confiar na vida dele. Adianta riqueza sem Deus? Não adianta, que é tribulação. Vai ficar preocupado. Alguém vai querer me roubar, alguém vai querer tomar. Irmãos, eu conheci chefe que a preocupação dele, será que não tem ninguém? Ficou sabendo alguma coisa se alguém não quer puxar meu tapete? Para quem puxar seu tapete? Quem quer seu lugar, rapaz? Ninguém quer seu lugar, não. A pessoa sem Deus, irmãos, é desconfiada de tudo. Tudo para... Olha, cuidado, hein? Simplesmente se vê algumas pessoas meio suspeitas. Olha, eu não sei não, hein? Irmão, para com isso. Você tem Deus no seu coração, mesmo que as pessoas te afrontarem, se Deus permitir que o ladrão rouba, pode roubar. Só que tem uma coisa, ele não vai usufruir, porque Deus te deu e Deus vai requerer da mão dele. Não roubaram meu carro aqui na porta? O que aconteceu? Pegaram um bando. Através daquele carro foi que a polícia pegou um bando. Deus permitiu para quê? Porque como é que a polícia ia pegar aquele bando? Tinha que ter uma vítima. E glória a Deus.
Irmãos, riqueza sem Deus é tribulações na vida. Deus quer que você tenha Ele em primeiro lugar. A sua vida, tudo que você tem, entregue nas mãos do Senhor. Irmãos, é diferente. A vida com Deus, a pessoa que tem posses e coloca as suas posses na mão de Deus, Deus vai cuidar dela e ela vai ser abençoada e vai ser feliz, irmãos. Gastar a vida procurando riquezas é nunca encontrar a verdadeira felicidade. Tem pessoas que trabalham, fica rica, mas nunca alcançou a felicidade. Irmãos, certa feita eu fui para o interior, casa do tio da Cleide. Aí ele falou assim: vamos pescar. E aqueles ranchos que tem na beira do Mogi, lá perto de Ribeirão Preto, lá, rancho, né? Rancho é essas mansões que os caras têm lá. Aí fomos lá, chegamos lá, uma chácara do camarada, uma casona, um pesqueiro na beira do Mogi lá e tal. E tinha jabuticaba e fruta, e pegamos bastante peixe, estamos fritando os peixes lá. Aí eu vi que o camarada saiu de fininho, eu falei: o senhor não vai comer não? Não vou comer não. Aí o tio da Cleide falou assim: ele não pode comer. Ele só pode comer massa sem sal e óleo. Tem aquela doença que cresce os ossos, osteomielite. Ele não pode comer peixe, não pode comer fruta que tenha cálcio, não pode comer nada que tem fósforo e nada que tem ferro. Rico, riquíssimo. Aí eu fui conversar com ele e falou assim: eu daria tudo que eu tenho para poder comer um prato saboroso daquilo que eu gostava, de um feijão amassado com farinha e um torresmo de porco. Como eu daria a minha vida, tudo que eu tenho para comer isso. Mas se eu comer, eu não vou aguentar as dores. Não tem remédio que tire a dor. Riqueza sem Deus. A pessoa, tanta riqueza, mas primeiro não tinha Deus no coração. Adiante, irmãos, é como nós aprendemos aqui: riqueza sem Deus é tribulação na vida. Gastar a vida procurando riqueza. E tem pessoas que morrem procurando riqueza, mas nunca alcançam a felicidade. Temos que trabalhar? Temos que lutar? Temos, irmãos, temos. Isso faz parte da nossa vida. Mas não se obstinar para ficar rico. Se Deus quiser te abençoar, Ele muda a sua vida sim, ó. Deus tem poder para isso. Nós temos que fazer planos, temos que trabalhar, mas não ser obstinado por riqueza. É isso que Salomão está dizendo. Adiantou, como diz no capítulo 1, foi o maior rei de Jerusalém. Antes ele não existiu, depois dele ninguém existiu também. Homem sábio, teve riqueza, teve fama, teve glória, mas nada disso preencheu o vazio que ele tinha dentro dele. E quantas pessoas, irmãos, diz a história do Elvis Presley, no final da vida, quando ele chamou o pastor dele, que ele tinha abandonado a igreja, mas chamou para pedir perdão e se consertar com Deus, que ele falou? Que quando às vezes, e você ouviu também do pastor Antônio Cláudio aqui, quando ele tocava naquele conjunto, aquela vez que ele chegou no hotel, foi dormir, e não conseguia dormir, bêbado, e de repente ele dobra o joelho e fala com Deus: Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida, e o Senhor colocar a alegria do teu Espírito na minha vida, eu vou sair dessa situação. E Deus fez. Adiantou tanta fama, tanto nome, tanto status, tantas coisas, mas não tinha o melhor, que era a alegria, a felicidade de viver, a felicidade de estar vivendo nesse mundo. Tem pessoas, irmãos, que tem tantas coisas, mas não tem aquilo que uma pessoa que mora, como nós louvamos aqui no hino 288 do nosso cenário. Pode morar em choupana, em gruta, não importa onde morar, mas com Jesus a vida dele é alegre, ele tem gozo. E pessoas moram em apartamentos de luxo, que eu já fui fazer visita. Apartamento de prédio, um apartamento por andar. Meu Deus, o que é isso aqui? 750 metros quadrados de apartamento. Quarto e sala não sei do que, sala, tantas coisas, sala de jardim. Mas não tinha o principal, não tinha Deus. Não tinha nada.
Irmãos, o que nós temos que aprender aqui é exatamente isso. Riqueza sem Deus, irmãos, é tribulação na vida. Você encontrar a verdadeira felicidade, você só encontra em Deus. Nós podemos até ter momentos felizes nesse mundo, como diz o capítulo 3. Há tempo de amar, tempo de deixar de amar, há tempo para isso, tempo para aquilo, mas não é assim não. A vida cristã tem que ser uma vida de sequência. A alegria tem que estar contente. Como disse o Antônio Carlos depois que ele fez o hino: a alegria está no coração daquele que ama Jesus. Pronto, tem alegria, tem gozo, tem paz. Está no sentimento, está na alma, no psique da pessoa. Isso ninguém tira. Agora, a alegria momentânea, isso sai. Há tempo de amar, agora não é mais tempo de amar, agora é tempo de matar. Há tempo de guerra, não, há tempo de paz. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar. A vida cristã com Deus é uma sequência. O que nós aprendemos com isso aqui nesse capítulo 5, do verso 10 ao 14? Eclesiastes ensina que no final, Deus julgará todas as pessoas por suas ações. Cada um de nós vamos ser colocados diante do Senhor. Veja bem, os cristãos não. Os cristãos arrebatados, lá nas bodas do Cordeiro, lá no Bema, o julgamento lá não é para condenação. Lá é para receber o galardão por aquilo que estiver feito para Jesus. Lá no Bema é diferente. Agora no trono branco é pelas ações das pessoas. É o que se faz debaixo do sol, o que todo mundo faz. Todo mundo faz porque eu não posso fazer. Poucos dias passou uma matéria no Jornal Nacional aí, né? A mãe, filho, mas todo mundo faz. Aí pronto, a Lava Jato pegou o camarada. Todo mundo faz também. Todo mundo vai preso, você também vai, né? Pronto. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não é assim não. Não é porque todo mundo está errado que você vai fazer a coisa errada e vai dar certo para você, não. Vai cair a casa. Cuidado com isso. Eclesiastes ensina que no final Deus julgará todas as pessoas pelas suas ações. É aquilo que você faz que vai ser colocado no seu currículo. E tem uma coisa lá em Malaquias, fala que diante de Deus há um memorial. Malaquias capítulo 3. Há um memorial. E se existe um memorial, existe um anjo escrevendo tudo que acontece aqui na terra. Não tem jeito de dizer assim: não fiz, não falei. Jesus falou de toda palavra frívola que sair da vossa boca, prestará contas. O que eu aprendo mais nesse texto de Eclesiastes capítulo 5, 10 ao 14? Riqueza sem Deus não traz realização pessoal. Realização pessoal não traz. Muitas pessoas, irmãos, e aqui é um problema seríssimo debaixo do sol. Eu conheci uma pessoa, professora aqui de um colégio, e um aluno chegou nele e disse assim: olha, professor, eu estou com um problema sério na minha vida. Meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, meu avô é engenheiro, minha avó é não sei o quê, e meu pai quer que eu seja engenheiro todo quanto é jeito. Quer que eu seja engenheiro civil, né? Engenheiro arquiteto, é isso? E eu não quero. Se você não quer, então por que você vai estudar? Por causa do meu pai. Reunião dos pais de aluno lá, essa pessoa chegou, chamou o pai do aluno e falou assim: olha, eu queria conversar com o senhor permite conversar com o senhor? O seu filho, o senhor quer que seu filho seja... tem que ser, é tradição de família. Só que o seu filho, ele não quer ser engenheiro. Ele quer ser outra coisa. Seu filho quer ser engenheiro, ele quer ser partindo para o campo da aviação. Ele quer ir lá para a Embraer, quer estudar lá, fazer outra coisa. Ele não quer. Mas quem falou para o senhor? Ele veio falar comigo. Eu estou confidenciando com o senhor porque eu quero ajudar ele. Ele é seu filho, mas eu quero ajudar ele. É a tradição de família, ele vai fazer o que eu quero. Por isso. É como muitos médicos que tem aí. O pai quer que seja médico, aí tá aí, ó. Muitas pessoas aí. É médico porque tem um certificado, tem um diploma e faz o que quer. Depois, quando chega na hora de atender alguém, a pessoa não tem interesse, não tem vocação, não tem chamado. Veja bem, riqueza sem Deus não traz realização pessoal.
Profissão sem Deus não realiza profissionalmente ninguém. Ninguém. Pode ser um profissional que for, se não tiver Deus na sua vida, ele não se realiza profissionalmente. Não se realiza de jeito nenhum. O que eu aprendo mais em Eclesiastes, irmãos? Capítulo 6, versículo 10 e 12, diz assim: seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabes que o homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentem a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O que eu aprendo com esse capítulo 6, versículo 10 ao 12? Eu aprendo que existência sem Deus é frustração na seta. E o que mais existe hoje, irmãos, são pessoas frustradas que se dizem crente, porque não é cristã. A pessoa cristã não é frustrada, mas o crente é. A pessoa, veja bem, que não tem Deus na sua vida, dominando o seu ser, ela se torna uma pessoa frustrada em todos os sentidos. A vida dela não tem sentido nenhum. Tudo é frustração, tudo. Para muita gente, irmãos, tudo é uma agonia. Meu Deus, de novo. Oh Deus, de novo. Irmãos, comece a olhar com carinho essa antropologia teológica de Eclesiastes e começa a ver como o mundo pensa debaixo do sol. E muitas pessoas que dizem cristã estão sendo dominadas por essa ótica. Mas o que eu aprendo aqui? Existência sem Deus é frustração na certa. Deus dirige todas as coisas que acontecem conosco. Se você levou um tropeção, glória a Deus. Mas pastor, arranquei a unha. Glória a Deus que não arrancou o dedo. Quando Jesus fala que é melhor entrar no céu faltando uma mão, ele está dizendo sobre isso. É preferível você perder alguma coisa, você não perder a sua salvação. Agora adianta, irmãos, ter uma vida frustrada, uma vida sem Deus, uma vida de decepção, desilusão, de angústia e tudo quanto é a amargura da vida, e sabendo que nós temos gratuitamente a graça de Deus em nosso favor. O homem é só pedir para o Senhor: Jesus, me socorre, como o cego de Jericó, e Jesus para a caravana. O que queres que eu te faça? Hoje, irmãos, nós vivemos na época da graça, a época que Jesus atende a qualquer pecador. Mas depois do arrebatamento da igreja, não vai ter mais época da graça, não. Aí, meu amigo, aí vai ser vida por vida. Porque se marcar pela besta, vai para o inferno. E se não se marcar, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder se relacionar com o mundo. Hoje, esse mundo que está olhando dessa visão errada debaixo do sol, vai ser o mesmo mundo que vai reger o sistema do anticristo, da besta e do falso profeta. Mas para o cristão, a vida dele tem que ser uma vida sem frustração. A vida com Deus traz alegria. Então a existência sem Deus é frustração na certa. Por quê? O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Diz lá Filipenses capítulo 2. Na mão de Deus está o querer efetuar. É Deus que faz tudo. Nós podemos. Jesus falou: vocês não podem acrescentar um fio de cabelo na vossa cabeça. Ah, mas eu faço implante. Mas não é fio de cabelo, não nasceu de você. Quando Jesus está falando assim, você pode fazer nascer um fio de cabelo na sua cabeça? Não pode. Agora Deus pode fazer nascer uma cabeleira completa. Deus tem poder para isso. É isso que nós temos que aprender. Nós, veja bem, nós humanos não conseguimos mudar nosso destino. Tem pessoas, irmãos, que acham que por alguma coisa que ela fizer, ela pode mudar o que está escrito. O que está escrito a respeito de nossas vidas, irmãos, nós não podemos mudar. Nós podemos mudar sim o inferno que está declarado a todo homem. Isso aí podemos.
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo ser humano condenado está destinado ao inferno, mas aceita Jesus como teu Salvador, vive nos pés do Senhor, em harmonia com o Senhor, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo reger a tua vida, que você vai cantar o hino da vitória. O que acontece, irmãos? Capítulo 11, versículo de 1 a 8. Só quero dar a introdução, se Deus permitir, nós vamos continuar isso no próximo domingo. Capítulo 11, do 1 a 8. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cai, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires da tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O que eu aprendo aqui agora? Muitas coisas importantes. Primeiro, sabedoria sem Deus é desespero de alma. Sabedoria sem Deus, você pode ser muito sábio, mas sem Deus você vai estar sempre desesperado. A sua alma necessita de alguma coisa. Então nossa vida envolve tantos riscos como as oportunidades. Aqui lançar o pão sobre as águas, disse que antigamente, nessa época aqui de Salomão, pegava essa semente do trigo e lançava sobre as margens dos rios, somente do rio Nilo. Então quando a enchente, aquela semente parava ali à beira do rio, e aonde quando abaixava as águas, ali elas nasciam e davam o trigo. Então, as pessoas semeavam, na certeza de que iam colher, não sabia onde, mas que iam colher. Então nossa vida envolve tanto risco como oportunidade. Qual o risco que você tem de semear sem saber aonde você está, onde você vai colher? Irmãos, tem pessoas que falam assim: para que eu vou pregar o evangelho lá longe, se a minha igreja aqui perto? O reino de Deus é no mundo todo, é Jerusalém, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente olha essa questão, sabedoria sem Deus, desespero de alma, nosso dever é estarmos preparados para aproveitarmos a oportunidade. Opa, Deus mandou a chuva, encheu o rio, encheu. A minha hora de aproveitar, de semear. Chegou a hora de eu aproveitar a oportunidade que Deus me deu. Irmãos, não perca as oportunidades que Deus te dá nessa vida. Deus nos dá oportunidade todos os dias e todas as horas de você louvá-lo, adorá-lo, bendizer o nome dEle, glorificar o nome dEle e ter comunhão com Ele. Mas muitas pessoas, irmãos, estão perdendo as oportunidades que Deus nos dá dia a dia. Sabedoria sem Deus é desperdício. Por quê? Precisamos ter um espírito confiante e corajoso, direcionado por Deus. Espírito confiante e corajoso, na carne, vai para a briga, mas com Deus, vai desfrutar das benécias de Deus. E é isso que você entenda. Aqui Salomão está dizendo assim, ó: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, e no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e que olha para as nuvens nunca semeará, nunca cegará, aliás, nunca vai colher. Eu não vou
lá para a roça que vai chover. Fica em casa, não chove, não colheu. Não vou plantar porque a terra está seca ou a terra está molhada demais. Preguiçoso. Deus quer uma igreja num relacionamento íntimo com Ele. Que nós venhamos a aprender com o sábio Salomão uma coisa importante. O que Deus quer de cada um de nós, irmãos, mais uma vez, eu quero que você abra sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, para nós encerrarmos nessa palestra hoje. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é afirmativo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Você tem que temer a Deus e guardar a palavra dele, que esse é o nosso dever, é a nossa obrigação, é a conclusão, é a lógica de tudo, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, nada vai ficar oculto aos olhos de Deus, tudo virá à luz de Deus. Tem um hino bastante antigo que diz assim: ninguém se esconde da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Ele vê. Salomão participou de tudo que as pessoas viam no racional da terra, na visão terrestre, na visão debaixo do sol, na vaidade da carne do ser humano. Ele participou de tudo isso. Teve um harém, teve palácios, teve riquezas, teve fama, teve jumentos, teve camelos, teve tudo que ele teve. Mas no fim da vida dele, que ele foi entender que a verdadeira felicidade estava no Deus que ele tinha esquecido. E eu quero dizer uma coisa para você. Um homem que a Bíblia fala, quando Deus chamou ele estava lá em Gibeon, Deus deu um sonho para ele, e Deus falou com ele, e ele falou a palavra que agradou a Deus. Ele queria sabedoria para dirigir o povo de Deus, e Deus falou: porque você pediu sabedoria e não pediu vingança dos seus inimigos, eu vou dar sabedoria e riqueza como nunca dei a ninguém. Um homem que teve uma experiência tremenda com Deus, não só essa vez, mas também quando inaugurou o templo que ele fez para Deus em Jerusalém, o templo de Salomão, que era a 7ª maravilha do mundo da época. Os sacerdotes oraram, desceu a glória de Deus, e a Bíblia fala que os sacerdotes não conseguiam ficar dentro do templo pela glória de Deus. De repente, esse homem esquece de tudo que Deus tinha feito e passa a olhar como todo ser humano normal debaixo do sol. Tudo é vaidade. Eu tenho direito a tudo. Está certo? Esse pensamento pós-modernismo, de que eu tenho direito, de que ninguém pode me impedir, está certo, continua fazendo. Só que você vai dar conta diante de Deus, como ele termina aqui dizendo: quando ele chegou a essa conclusão, estava no fim da sua vida, e graças a Deus por isso. Que Deus é tão misericordioso que sempre dá oportunidade para o ser humano, sempre dá oportunidade. Aqui é um exemplo disso. No final da vida é que ele viu que ele estava perdendo tudo que ele tinha ganho. Tudo que ele tinha ganho ele estava perdendo. Muita gente é a mesma coisa, irmãos. Deus dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. No fim que ela vai ver que ela está perdendo tudo que Deus deu. E o principal que Deus dá para nós é como Jesus diz lá em Lucas capítulo 18: louco, nesta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para ti? Vamos ficar em pé.